Dia 141, Números capítulo 30. Moisés reuniu os líderes da tribo de Israel e disse: Isto é o que o Senhor ordena. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o envolva em algum compromisso, não poderá quebrar a palavra, mas deverá fazer tudo o que prometeu. Quando uma moça morar com os pais e fizer um voto ao Senhor para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e os pais souber do voto e ficar quieto, então a moça terá de manter a palavra e cumprir o que prometeu ou jurou. Mas se o pai da moça, no dia em que souber do voto, proibi-la de cumprir o que havia prometido, então a moça não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Mas se ela se casar depois de fazer um voto, mesmo que seja uma promessa feita de forma precipitada, sem pensar nas consequências, e o seu marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser, ela deverá manter a palavra e cumprir a promessa. Mas se o seu marido a proibir quando souber do voto, então ela não terá mais a obrigação de cumprir a sua palavra, e o Senhor a perdoará. Mas se a mulher é viúva ou divorciada, então deve cumprir o seu voto. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto ou juramento para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e seu marido souber, mas nada disser e não a proibir, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o seu marido, logo que souber, proibir de cumprir tudo o que prometeu, então ela não precisa mais cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Seu marido pode confirmar ou anular qualquer voto a qualquer juramento que tenha feito que a obriga a humilhar-se. Mas se o marido até o dia seguinte nada disser a respeito do assunto, então mostra que concorda com todos os votos ou obrigações. Mas se ele, depois de certo tempo, os anular, depois de ouvi-los, então ele responderá pela sua culpa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito da relação entre o marido e a mulher e entre uma moça e seu pai que ainda mora com a família. Salmos capítulo 74. Ó Deus, por que nos abandonou definitivamente? Qual a razão dessa sua ira contra nós? As ovelhas da sua pastagem? Lembre-se de que somos o seu povo escolhido, o povo que o Senhor comprou há muito tempo e libertou da escravidão para ser a sua propriedade. Lembre-se, Senhor, do Monte Sião, o seu lar aqui na terra. Ande entre as ruínas da cidade e do templo. Veja que terrível destruição os inimigos fizeram. Lá onde os povos se reuniam para o adorar, os inimigos deram seus gritos de guerra e hastearam suas bandeiras para comemorar a vitória. Pareciam os lenhadores derrubando uma floresta. Quando entraram no templo com seus machados e machadinhas, destruíram o forro das paredes e as placas de madeira trabalhada. Incendiaram seu templo, profanaram completamente o lugar da sua habitação. Não deixaram pedra sobre pedra. Eles decidiram acabar de uma vez com a adoração a Deus e por isso destruíram todos os lugares onde o nosso povo se reunia para adorá-lo. Já não vemos os sinais miraculosos
Nossos profetas foram mortos e não existe quem possa nos dizer quando essa nossa miséria vai terminar. Até quando, ó Deus, o inimigo vai continuar zombando de nós? Será que o adversário falará coisas horríveis do seu nome para sempre? Por que o Senhor fica de braços cruzados? Por que não estende a sua mão direita para acabar com eles? Mas, ó Deus, é o meu Rei, desde o começo da história. Salva o seu povo em toda a terra. Com o seu poder dividiu ao meio as águas do mar e esmagou sobre as águas a cabeça das serpentes marinhas. Destruiu as cabeças do Leviatã, que acabaram servindo de alimento para os animais no deserto. O Senhor abriu fontes de regados e secou grandes rios. O dia é seu e sua é a noite. O Senhor estabeleceu o sol e a lua. O Senhor determinou os limites da terra, formou as estações, o verão e o inverno. Agora, ó Senhor, veja como o inimigo tem zombado do Senhor. Essa nação, sem Deus e cheia de orgulho, está dizendo coisas horríveis a respeito do seu nome. Não permita que a vida da sua pomba predileta seja destruída pelos animais selvagens. Não se esqueça para sempre do seu povo fraco e indefeso. Proteja a nossa vida. Lembre-se da sua aliança e das promessas, porque a violência se espalhou por toda a terra, em cada canto e lugar escuro. Não permita que os fracos e humildes sejam destruídos. Mude essa situação para que os pobres e necessitados louvem o seu nome. Ó Deus, levante-se e defenda a nossa causa. Dia e noite sem parar, essa gente sem juízo ofende e despreza o Senhor. Não fique surdo aos gritos dos seus inimigos, nem ao barulho cada vez mais alto dos seus adversários. Isaías capítulo 22. Este é o julgamento de Deus contra Jerusalém. O que está acontecendo? Por que estão todos subindo para os terraços? O que estão querendo ver? A cidade virou uma grande confusão. O que aconteceu com esta cidade movimentada e alegre? Há cadáveres espalhados por toda parte, e toda essa gente não morreu na guerra. Todas as autoridades de Jerusalém estão fugindo, entregam-se ao inimigo sem lutar. Os que tentam fugir foram apanhados e estão presos. Por isso tudo eu peço, deixe-me sozinho, deixe-me chorar amargamente. Não tente me consolar por causa da destruição do meu povo, pois soberano o Senhor Todo-Poderoso enviou um dia de muito sofrimento, confusão e derrota no vale da visão. As mulheres de Jerusalém estão cheias de grandes buracos e a gritaria é tanta que chega até os morros fora da cidade. Esse grande exército avança com seus carros e cavalos. São os arqueiros do país de Elão, e os que carregam os escudos vieram da terra de Quir. Os vales férteis de Judá ficaram cheios de carros de guerra. Cavalaria inimiga tomou posição junto às portas da cidade. A terra de Judá está indefesa diante do inimigo. Em Jerusalém, os soldados correm ao depósito de armas guardadas no salão da floresta. As autoridades examinaram os buracos nos muros da cidade de Davi e encheram de água e açude inferior que ficavam dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e mandaram derrubar algumas casas, e com essas pedras consertaram os muros. Vocês construiriam um reservatório especial
entre o muro interno e externo, para guardar a água que vinha do açude de baixo. Mas todos esses planos vão falhar, porque vocês não olham para cima, para aquele que há muito tempo havia planejado todas essas coisas. Naquele dia, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, pediu que vocês se arrependessem. Vocês deviam chorar, gemer, rapar a cabeça e usar vestes de lamento como sinal de tristeza por causa dos seus pecados. Mas, em vez disso, o que vocês fizeram? Vocês cantaram, brincaram e se divertiram. Houve grande júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas. Vocês comemoraram e beberam vinho à vontade. E vocês diziam: vamos comer, beber e nos divertir. Afinal, vamos morrer amanhã. O Senhor Todo-Poderoso me revelou o seguinte: este terrível pecado não será perdoado até o dia em que vocês morrerem. Eu, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Depois disso, o soberano Senhor Todo-Poderoso me disse: Isaías, vá dizer o seguinte a Sebna, o administrador do palácio. O que você faz aqui e quem lhe deu permissão para mandar talhar um túmulo na rocha, um lugar de descanso, no lugar mais alto do monte? Fique sabendo que o Senhor vai arrancar você de sua posição importante e jogá-lo para bem longe. Ele apanhará você e o lançará numa terra seca que fica muito longe daqui. E lá você vai morrer, perto dos seus carros de guerra, que enchiam tanto de orgulho, e você será uma vergonha para a casa do seu senhor. Eu vou tirá-lo do seu cargo, vou fazer você cair de sua alta posição. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, o filho de Ilquias. Darei a eles as roupas oficiais que você usou e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele a autoridade que você tem. Ele será um pai para o povo de Jerusalém e para os moradores de Judá. Colocarei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O que ele abrir, ninguém fechará. O que ele fechar, ninguém abrirá. Eu farei dele um apoio seguro para todo o meu povo, como uma estaca que foi fincada firmemente no chão. Ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Toda a glória de sua família dependerá dele, desde o mais importante até o mais humilde. Todos vão confiar totalmente nele para a proteção das famílias e das coisas que possuem. Ele será o orgulho da sua família. Naquele dia, diz o Senhor Todo-Poderoso, a estaca fincada em chão firme cairá, e tudo que se apoiava nela cairá junto com ela, pois o Senhor declarou.